sou Lida Freire, estamos aqui para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre reprodução do vírus HIV, retrovírus, protease, integrase, transcriptase reversa. Como acontece tudo isso, vocês vão ver já já no vídeo separado que eu fiz para vocês, massa, sobre a animaçãozinha lá, como foi feito, tudo tranquilo, como acontece, como sai, como é que se forma, capsídeo e tal, tudo vocês vão ver. Então, antes de tudo, curte logo aqui porque tá show, sempre é show. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, indiquem ao inimigo, ao amigo, quem quer que seja, o importante é indicar. Então, é isso, simbora pro vídeo. E aí, pessoal, estamos aqui um pouco para falar sobre os retrovírus. Os retrovírus, eles têm a presença do RNA, do ácido ribonucleico, e que vai causar algumas doenças como o HIV e como a gripe. Então, nessas estruturas aqui, nós vamos lembrar de algumas estruturas que nós já falamos na aula anterior, na aula sobre vírus, certo? Então, nós temos o envelope. Esse envelope, ele é formado por membrana. Como assim, Mona Lisa? Vírus sem membrana? A membrana em que eu estou falando é a membrana em que o vírus tira quando sai da célula hospedeira. Além do envelope ser composto, ser formado por membrana, nós temos a presença de algumas glicoproteínas. Essas glicoproteínas nós já havíamos dito que é a hemaglutinina e a neuraminidase. Hemaglutinina ajuda a fixação do vírus na célula, ou seja, a entrada do vírus na célula. E a neuraminidase ajuda na saída do vírus da célula. Mas aqui nós vamos especificar de uma forma diferente. Nós iremos chamar hemaglutinina e neuraminidase de glicoproteína, ou GP120, GP41. Nós temos a presença do capsídeo. O capsídeo viral é esse envoltório que está protegendo o material genético, que no caso é o RNA, ácido ribonucleico. Além do material genético, nós temos a presença de algumas enzimas, como a transcriptase reversa, a protease e a integrase. Temos que saber como é que acontece a sequência desse retrovírus. De que forma acontece? Então, como eu já disse, o retrovírus ele é formado por RNA, sendo que esse RNA, após alguns processos, ele se transforma em DNA. Após ser formado em DNA, ele se transforma em RNA novamente, até se transformar e produzir as proteínas. Então, essas são as características básicas que temos no retrovírus. Vamos ver agora como é esse processo de infecção do HIV em uma célula hospedeira, em uma célula eucarionte. Então, pessoal, nós temos aqui uma célula eucarionte, o linfócito TCD4, o linfócito são mecanismos de defesa em que o nosso corpo tem. No linfócito, nós temos a membrana, certo? E essa membrana, ela vai, junto com o retrovírus, sofrer um processo de encaixe, que nós chamamos de chave-fechadura. Essas glicoproteínas que estão aqui, essa neuraminidase e hemaglutinina, elas vão encaixar com a estrutura da membrana da célula, para que assim possa liberar o capsídeo e esse capsídeo possa adentrar na célula. O envelope ele não entra, ele apenas é uma estrutura que facilita a entrada do capsídeo na célula. Nós vimos que dentro do capsídeo nós temos a presença do material genético, que no caso é o RNA, o ácido ribonucleico, como já foi dito. Como nós sabemos, numa célula hospedeira, o processo de formação de RNA, eu tenho uma célula hospedeira com material genético DNA. Então, o DNA forma RNA. Essa formação nós chamamos de transcrição. Mas no retrovírus, nós temos o RNA, que ele vai se transformar em DNA. Então, essa transcrição, ela é uma transcrição inversa, uma transcrição reversa. Então, RNA se transformando em DNA, nós temos uma transcrição reversa. Analisa, e quem é que faz esse processo? A transcriptase reversa. A enzima responsável por esse processo é a transcriptase reversa. Nós temos também
uma outra enzima que ela é responsável por fazer a integração do DNA viral no DNA da célula. Então, a integração, a enzima é a integrase. Então, a enzima integrase, ela é responsável por integrar o DNA viral no DNA da célula. Como assim? Vai juntar como se fosse uma única estrutura, para quando houver o processo de divisão da célula, vai levar o DNA viral consigo. Nós temos uma estrutura dentro da célula eucarionte chamada de ribossomos. Os ribossomos é como se fosse um sanduíche, um hambúrguer. Esses ribossomos eles são responsáveis por fazer a síntese proteica. No citoplasma da célula, elas vão se especificar, de boa? DNA da célula, e esse DNA ele vai fazer a produção de RNA. O RNA ele vai entrar no capsídeo viral, capsídeo que foi feito pela protease. Então, esse capsídeo, que já está com o seu material genético, com o RNA, ele já está pronto para sair da célula hospedeira e já sair na forma de vírus, para poder infectar outras coisas. Então, quando o material ele sai, quando o vírus sai, ele já vai sair com o seu envelope, com o capsídeo e com o material genético, que é o RNA. Aqui esse envelope, ele é a membrana, ok? Ele é a membrana da célula eucarionte. Isso aqui é formado por glicoproteínas, certo? GP120 e GP41, em que nós também podemos chamar de hemaglutinina e neuraminidase. Então, esse foi o processo em que nós vimos aqui sobre a reprodução do retrovírus, o vírus da HIV.